Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Ameaças contra os escribas e os fariseus. Jesus continuou falando às multidões e aos seus discípulos: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais a dízima do hortelã e do endro e do cominho, e desprezais os pontos mais graves da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. São estas coisas que era preciso praticar, sem omitir as outras. Condutores cegos que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o que está por fora do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e imundície. Fariseu cego, purifica primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. O Senhor dissera anteriormente que atavam as cargas mais pesadas e impunham-nas sobre os outros, não querendo nem mesmo tocá-las. E agora explica outra vez que os que buscavam diligência nas coisas pequenas desprezavam as grandes, e por isso disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais a dízima da hortelã e do endro e do cominho. São Jerônimo. O Senhor tinha mandado que, para alimento dos sacerdotes e dos levitas, cuja parte era o Senhor, se oferecessem dízimos de todas as coisas no templo. Os fariseus, para descartar compreensões místicas, cuidaram por conta própria que para lá levassem as coisas de pequeno valor, menosprezando as demais, que eram maiores. Por isso diz: E desprezais os pontos mais graves da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Com estas palavras, acusa-os de avareza, porque exigiam com maior interesse os dízimos até sobre os mais modestos legumes e deixavam de lado o discernimento nas decisões dos negócios, a misericórdia com os pobres e a fé em Deus, que são coisas grandes. Pseudo Crisóstomo. Ou porque os sacerdotes, cheios de avareza, se alguém não oferecia dízimos, mesmo que das menores coisas, castigavam-no como se tivesse cometido algum grande crime. Mas, se alguém lesava o outro ou pecava contra Deus, não cuidavam de corrigi-lo, andando solícitos apenas com seu lucro e negligenciando a glória de Deus e a salvação dos homens. Guardar a justiça, praticar a misericórdia e ter fé era o que Deus tinha mandado por causa de sua glória, mas oferecer os dízimos era apenas para a utilidade dos sacerdotes, para que os sacerdotes cuidassem do povo nos assuntos espirituais e o povo subministrasse o alimento material aos sacerdotes. Assim sucede agora que todos cuidam de suas próprias honras, mas ninguém cuida da honra de Deus. Defendem com zelo o que lhes corresponde, mas não estão atentos em cuidar como devem do serviço da igreja. Se o povo não oferece os dízimos, todos murmuram,
Mas, se acontece que o povo peca, ninguém murmura contra eles. Mas, como alguns dos escribas e os fariseus aos quais se dirigia eram populares, não é inoportuno fazer outra exposição acerca dos que pagavam os dízimos, pois tanto aquele que os dá quanto aquele que os recebe chamam-se dizimeiros. Os escribas e os fariseus ofereciam dízimos das coisas menores, em ostentação de sua religiosidade, mas nos juízos eram injustos, com os irmãos eram sem misericórdia e, em relação à verdade, incrédulos. Orígenes. Mas como era possível que os que ouviam estas palavras desprezassem os dízimos das coisas pequenas, acrescenta o Senhor de modo sábio: é conveniente também fazer todas estas coisas, isto é, juízo, caridade e fé, e não omitir aquelas outras práticas, ou seja, a dízima do hortelã e do endro e do cominho. Remígio de Auxerre. Também manifesta o Senhor, por meio destas palavras, que devem se cumprir todos os preceitos da lei, tanto os maiores quanto os menores. São refutados aqueles que dão esmolas dos frutos da terra, acreditando que de nenhum modo possam pecar. A estes nada aproveitam as esmolas se não procuram apartar-se de seus pecados. Santo Hilário de Poitiers. E como seria menos perigoso deixar de lado o dízimo da verdura do que o dever de benevolência, o Senhor, consequentemente, os põe a ridículo, dizendo: condutores cegos, que filtrais um mosquito e engolis um camelo. São Jerônimo. Creio que se deve entender por camelo os grandes preceitos, a justiça, a misericórdia e a fé. Por mosquito, os dízimos da hortelã, do endro, do cominho e das demais hortaliças desprezíveis. Engolimos estes preceitos grandes de Deus e o desprezamos, e demonstramos com diligência a obra da religião nas coisas pequenas que nos dão lucro. Orígenes. Ou, filtrando um mosquito, isto é, expulsam para longe de si os pecados mínimos, que denominou mosquitos. Por outro lado, engolindo o camelo, ou seja, cometendo os delitos mais graves, que chama de camelos, e que são evidentemente animais grandes e tortuosos. São escribas, moralmente falando, aqueles que não julgam haver nada mais nas Escrituras senão aquilo que o sentido literal demonstra. São fariseus, todos os que se justificam a si mesmos e separam-se dos demais, dizendo: não queirais aproximar-te de mim, pois sou puro. A hortelã, o endro e o cominho, que são temperos das comidas, não são os alimentos mais essenciais. Assim também, em nossa conduta, existem algumas coisas que são necessárias para a justificação, como a justiça, a misericórdia e a fé. Outras são como temperos dos nossos atos, fazendo-os mais leves, como as abstinências do riso, o jejum, o dobrar o joelho e outras coisas do tipo. E como não considerar como cegos aqueles que não veem? Porque de nada aproveita ser um administrador cuidadoso das coisas mínimas, enquanto se é negligente com as principais. O presente discurso confunde estes homens, certamente não proibindo a observância das coisas pequenas, mas prescrevendo que guardem com maior cuidado as principais. São Gregório Magno. Ou de outro modo, o mosquito fere enquanto vai zunindo, mas o camelo se inclina voluntariamente para receber a carga. Pois bem, os judeus filtraram o mosquito pedindo que fosse posto em liberdade o sedicioso ladrão, e engoliram o camelo porque se empenharam, aos gritos, em fazer morrer aquele que se reclinou espontaneamente para levar o peso da nossa mortalidade. São Jerônimo. Com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido que anteriormente, acusa os fariseus de simulação e mentira, porque manifestavam aos homens exteriormente uma coisa, em suas casas faziam outra. Por isto disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
que limpais o que está por fora do copo e do prato. Não disse isso porque tivessem superstição a respeito de seus copos ou pratos de comer, mas porque ostentavam para os homens exteriormente a santidade, coisa que é manifesta pelo que acrescenta, e por dentro estáis cheios de rapina e imundície. Pseudo Crisóstomo. Ou diz isso porque os judeus se lavavam e lavavam seus vestidos e utensílios quando iam entrar no templo ou oferecer sacrifícios, ou nos dias festivos. E ninguém se purificava de seus pecados, sendo que Deus nem louva a limpeza do corpo, nem condena as suas imundícies. Mas suponhamos que Deus deteste as imundícies dos corpos e dos vasos, que por necessidade precisam sujar-se pelo próprio uso. Quanto mais se aborrecerá com as imundícies da consciência que, se quisermos, podemos conservar sempre limpa. Santo Hilário de Poitiers. Acusa-os também porque, buscando a ostentação de um esforço inútil, abandonam o ministério da utilidade perfeita. O uso do copo é, pois, interior, o qual, se ficar sujo por dentro, de que aproveitará se estiver limpo por fora? Portanto, deve-se alcançar o brilho da consciência interior, de modo que aquilo que é do corpo seja purificado exteriormente. E por isso acrescenta: fariseu cego, purifica primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Pseudo Crisóstomo. Não diz isso referindo-se ao copo nem ao prato sensíveis, mas aos inteligíveis, que mesmo com a água nunca os tenha tocado, podem estar puros diante de Deus. Se por outro lado tiverem pecado e forem lavados com toda a água do mar e dos rios, estarão sujos e miseráveis diante de Deus. São João Crisóstomo. Observa que quando falava dos dízimos, disse convenientemente: é oportuno fazer isto e não omitir aquilo. O dízimo é uma espécie de esmola. Como dar esmola poderá ser prejudicial? No entanto, não disse isso como induzindo a observância da lei. Aqui, quando trata das limpezas ou das imundícies, não acrescenta isto, mas manifesta que a necessidade de limpeza interior vem primeiro e exterior em seguida. Chama, pois, o corpo de parte de fora do copo e do prato. Já o que está no interior é a alma. Orígenes. Este discurso nos instrui a apressarmos-nos para sermos e não parecermos justos. Quem, pois, dedica-se a parecer justo, limpa o que está do lado de fora e cuida daquilo que aparece. No entanto, negligencia o coração e a consciência. Quem, por outro lado, dedica-se a purificar o que está do lado de dentro, isto é, os pensamentos, consequentemente, fará com que também aquilo que está fora se torne puro. Mas todos os professores de falsos dogmas são como que copos limpos por fora, devido à aparência de religião que simulam. Interiormente, no entanto, estão cheios de rapina e simulação, enquanto arrebatam homens para o erro. O copo é também o vaso para beber, e o prato é o vaso para comer. Portanto, todo discurso pelo qual bebemos espiritualmente, ou toda narrativa pelo qual somos alimentados, são vasos de beber e de comer. Quem, pois, dedica-se antes a proferir um discurso disposto com arte que é repleto de sentido salutar, tem o copo limpo por fora, mas interiormente está repleto da sujeira da vaidade. Mas também a letra da lei e dos profetas são copos espirituais para beber e pratos de comida indispensável. Os escribas e os fariseus esforçam-se por exibir limpo o sentido exterior. Já os discípulos de Cristo apressam-se em purificar o sentido espiritual. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.